Olá, eu sou o Dr. Laudelino Risso, uma alegria estarmos falando a respeito da marca Doutor Enia. Olá, eu sou o Dr. André Pegas, sócio do Dr. Laudelino e à frente da marca Doutor Enia. E vamos começar a contar um pouquinho aqui da nossa jornada, como começou tudo muito antes do Doutor Enia, como que as coisas aconteceram para a gente conseguir chegar nessa marca, nessa grande marca que é hoje. Em 1997, eu me formei como fisioterapeuta e vim para Cascavel, Paraná, uma cidade que eu não conhecia, para fazer a minha carreira profissional aqui nessa cidade. Em 2001, eu ingressei como professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, onde ministrei aula por 3 anos. Enfim, me exonerei, saí dessa instituição e fui convidado a dar aulas no curso de fisioterapia de uma faculdade que estava iniciando aqui em Cascavel. Estava começando o seu primeiro ano, contratação dos primeiros profissionais, e eu fui convidado então para fazer parte, para incorporar junto ao corpo docente dessa universidade. Eu dava uma disciplina para o segundo ano da faculdade, e quando eu cheguei para dar aula, enfim, estavam lá todos os meus alunos, postulantes a fisioterapeutas, e dentre esses alunos existia ali uma figura emblemática chamada, naquela época, Laudelino, que hoje se tornou meu grande sócio. Conheci o Laudelino como professor, acredito que o Laudelino foi gostando da especialidade que eu ministrava, enfim, fez sentido para ele aquilo, e depois ele vai contar um pouquinho da jornada dele, se formou, e aí a gente se encontrou mais à frente agora no âmbito profissional. Quando eu me formei, já no dia seguinte, eu pude ir lá na clínica, onde o André já tinha uma clínica instalada na cidade, aqui de Cascavel, no Paraná, para que eu pudesse oferecer-me para poder fazer parte do time, onde podemos iniciar uma parceria de atendimentos dentro daquela clínica. Foi um desafio bem interessante naquela época, porque todo o início não é desafiador, e não se tratava de uma questão de um emprego, mas de uma porta aberta para que nós pudéssemos iniciar uma jornada de uma clínica que já existia, mas fazendo uma cartela de clientes e de repente pegando aí os pacientes conforme a disponibilidade, a agenda. Então os desafios vencidos, mas vendo o que? Um grande aprendizado para que nós pudéssemos gradativamente ir formando a parceria que nós temos hoje. Mas a parceria antes do Doutor Enia já estava existindo com relação a atendimento, prática clínica, dúvidas, e no decorrer dos anos isso foi amadurecendo. Então assim, no começo nada é fácil, né? Quem vê de fora, vê hoje, né? Mas lá o início, enfim, o Laudelino entrando, incorporando com essa empresa nova e trabalhando com a gente na questão da osteopatia, e é como tudo isso vai se emaranhando, né? Eu com uma formação cartesiana da osteopatia, ele traz a podoposturologia junto com a osteopatia, a gente vai tendo contato com outros profissionais que integravam a nossa equipe, acupuntura, RPG, foi dando para a gente essa visão da globalidade, né, da assistência ao paciente na globalidade, não só no âmbito da terapia manual específica, osteopatia, mas de outras coisas. Isso foi moldando o nosso modo de atuar com o paciente, o nosso modo de ver o paciente, e fomos desenvolvendo gradativamente cada um a sua maneira de atender. Eu a minha, ele a dele, com algumas particularidades individuais, né? Cada uma delas, até o dia que a gente senta para conversar na criação de um modelo único. Lembra disso? Veja que coisa, até que essa empresa viesse, para mim foi uma libertação, porque eu atuava atendendo parte de terapia manual e osteopatia, mas eu dividia a sala dentro da clínica com uma psicóloga. Então eu tinha que chegar mais cedo, porque a psicóloga tinha a sala dela montada, eu tinha que tirar todos os divãs, tudo que ela tinha da sala, tirar, colocar uma maquinha para que eu pudesse fazer os atendimentos, e quando eu terminasse os atendimentos daquele meio período, eu tinha que reformular novamente toda aquela sala. E às vezes fazia tudo isso e não atendia ninguém, não é? Estava no início, ficava toda naquela expectativa e os dias iam passando. A agenda foi sendo construída gradativa, mas todos os dias tinha essa migração de sala. Quando essa empresa
teve essa disponibilidade, que daí eu poderia estar ficando o dia todo na clínica. Então, assim, foi realmente uma libertação para eu poder não precisar mais ficar carregando aquelas macas e aqueles divãs para poder fazer o atendimento e podendo ficar mais parte na clínica acompanhando. Então, como muitas pessoas, né, estavam ligados no curso de osteopatia, eu também vim acompanhar o André muitas vezes para fazer o acompanhamento da osteo, porque já estava sendo uma referência nacional. Esses estudantes também participavam junto, acompanhando a parte da podoposturologia, porque é algo muito recente no Brasil, havia muito poucos formados em relação a essa temática, então nós fazíamos algumas parcerias para que esses estudantes nos acompanhassem e pudéssemos daquela forma já passar informações, referências em relação a esses múltiplos sistemas que envolviam a nossa reabilitação. Nesse início, né, gente, a gente tinha mais dúvidas e às vezes dificuldades do que certezas e o saber como fazer, né? Mas a gente via assim, que dentro dessa equipe que a gente tinha, eu, o Dr. Laudelino, os outros fisioterapeutas que compõem a nossa equipe, a gente construía, né, essa resolução, a gente sempre conversava em conjunto, em grupo, fazia os nossos encontros semanais para debater os casos clínicos, os casos mais difíceis. Então, mesmo sendo uma fase de dificuldade, de dúvida, que é o começo da carreira, todo mundo tem N dúvidas, né? Não só a dúvida clínica do paciente, mas a dúvida de como ter pacientes, como crescer, quanto cobrar, enfim, todas essas dúvidas, a gente não tinha isso como um fator limitante, a gente tinha isso como um fator estimulante. Então, a dúvida, a dificuldade sempre me estimulou muito, sempre estimulou muito o Dr. Laudelino a seguir à frente. Como que a gente vai fazer para derrubar essa barreira e seguir crescendo? Até que uma nova barreira aparecia, maior que a anterior, e a gente sentava, debatia, e como que a gente vai agora transpor essa nova barreira para continuar crescendo? E esse vínculo meu e do Laudelino começou a se estreitar muito mais, porque as ideias eram ideias muito semelhantes, era uma pessoa com um sangue empreendedor e que as dificuldades não desanimavam, pelo contrário, animava cada vez mais a gente continuar seguindo, e a gente foi transpondo essas barreiras e crescendo. Cada vez mais, até o dia, eu lembro como se fosse hoje, que a gente sentou para debater sobre como criar um tratamento para a coluna onde os fisioterapeutas pudessem aprender esse tratamento e reproduzir o resultado que nós tínhamos dentro da nossa clínica. Então a coisa foi sendo construída gradativamente. Quantas viagens feitas não só para cursos, né, para a gente poder ministrar curso, levar as relevâncias dos nossos conhecimentos, para a gente poder reformatar, não é, uma proposta de uma fisioterapia que pudesse realmente trazer a credibilidade que realmente nós víamos no processo da reabilitação, mas também quantas viagens a gente podia fazer para poder atender em outras cidades, não é? Atender o dia inteiro em atendimento, voltar às vezes 200 quilômetros da onde a gente estava, discutindo os casos, vendo a dificuldade, mas os desafios, não é? A jornada nos apresentando os desafios, que eu acredito que nesse caminho foi aonde justamente foi trazendo grande fortalecimento de um vínculo para a gente pensar uma sociedade, não é? Algo que nós poderíamos estar formatando nos desafios que seria a construção da marca Dr. Hélio. Então, nesse início, né, no meu início profissional, o que eu aprendi na faculdade sobre tratamento de coluna, eu me sentia extremamente frustrado. Duas coisas me frustravam. Os resultados que os pacientes de coluna tinham com a fisioterapia, que eram totalmente inexpressivos, praticamente nulos. E uma frase que, se você é fisioterapeuta aí há algum tempo, infelizmente você deve ter ouvido também. Fisioterapia não serve para nada. Eu ouvia demais isso dos próprios pacientes, da sociedade em geral. Fisioterapia não serve para nada. Fisioterapia, vai lá, faz choquinho, não serve para nada. Aquilo incomodava muito a gente. Incomodava muito. Eu era um profissional treinado a tratar pessoas para melhorar a condição daquelas pessoas dentro de uma área, dentro de uma profissão não reconhecida pela sociedade e não reconhecida dentro da comunidade acadêmica, porque era muito falho aquilo que a gente fazia e os resultados que a gente tinha como fisioterapeuta. Então, eu atendia com uma maquinha simples, 4 perninhas, o paciente ali em cima daquela maca, mas minha cabeça sempre ficava pensando: o que eu posso desenvolver para facilitar o meu atendimento? Como que eu posso criar um equipamento para facilitar o meu atendimento? O que eu posso fazer para tornar mais fácil, mais eficiente o meu atendimento? Aquilo lá sempre acompanhava a minha cabeça, sempre girava na minha cabeça
até quando, se eu não me engano, 2003, se eu não me engano, por aí, 2002, 2003, foi quando eu consegui desenvolver o meu primeiro equipamento para tratamento de pacientes de coluna, que foi um avanço muito grande para mim como profissional, na facilitação do atendimento e na melhora dos resultados desses pacientes. Nesse começo era muito desafiador porque você tinha a vontade, mas você não tinha meios, né? Você queria chegar naquele fim, mas você não tinha os meios suficientes, tanto em conhecimento intelectual, científico, quanto equipamento, para poder alcançar aquele resultado que a gente queria ter com os nossos pacientes. Na minha prática, sempre a questão era sobre entender a complexidade para oferecer o máximo para poder fazer com que o meu paciente pudesse ter a reabilitação. Eu sempre pensava que um paciente bem atendido, através de um bom resultado, ele seria o principal foco de indicação. Na prática clínica, que eu ainda realizo nos meus dias atuais, é justamente o paciente sair dali satisfeito não pelo bom atendimento de comunicação, de espaço clínico, mas pelos resultados. Então, entendendo os sistemas ósseo, muscular, toda a parte do sistema vascular, nervoso, eu sempre ficava muito impressionado e tentando sempre procurar o máximo possível. Em uma fase, na época, quando a gente começava a estudar sistemas somatoemocionais e verificar que o corpo físico tinha outras somatizações, pude me especializar fora do país em vários cursos para poder somar conhecimento para que eu pudesse aplicar o máximo possível para otimizar esses resultados. Então a fisioterapia ela saía daquele âmbito convencional para tentar somente aliviar sintoma, não é, de um pós-operatório ou de indicações diretas que vinham de outros profissionais, mas para que eles pudessem diretamente vir procurar o auxílio e eu pudesse ter, né, uma capacidade de atender e apresentar esses resultados. Então, como as técnicas se tornaram múltiplas, não havia somente um nível de formação. Começamos a trazer múltiplas outras formações para poder realmente trazer uma aplicação técnica na reabilitação do paciente para otimizar melhor esses resultados. E o nicho começou a se formar cada vez mais focado nos pacientes que sofriam de problema de coluna. E quando esse problema de coluna começou a ficar cada vez mais relevante e a prática clínica foi sendo desenvolvida mais para esse nicho de pacientes, a gente pode sentar em uma época onde o André, conversando com ele, via que com ele também a prática estava sendo direcionada por esse mesmo caminho. Então a gente pensa, calma, apesar dos cursos realmente estarem procurando mais essa demanda, apesar dos pacientes estarem procurando mais nessa demanda, não havia ainda nacional ou mesmo no mundo questões de uma metodologia para executar um tratamento eficaz dessas patologias de coluna geral. Tinham outros equipamentos, os equipamentos já haviam algumas descobertas aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, mas não havia um método. E aí nós pensando de que maneira, não é? Sentarmos e começarmos a pensar a respeito de uma metodologia, já que estávamos ainda numa fase grandiosa de estudo, de absorção de conhecimento, tanto eu quanto ele, para a gente poder sentar e pôr na mesa os nossos conhecimentos e ver na capacidade se poderíamos ter algo, talvez, salutar a benefício do nosso paciente. A fisioterapia por essência, ela é uma modalidade de tratamento de saúde conservador. O que significa isso? Nós não utilizamos métodos altamente invasivos, né? Como cirurgias, procedimentos mais invasivos. A fisioterapia usa procedimentos minimamente invasivos ou não invasivos na grande maioria das vezes. Então é classicamente uma terapia conservadora. E é a ferramenta que o fisioterapeuta tem para atender seus pacientes. Atender esses pacientes com as mãos, com alguns equipamentos, mas de maneira não invasiva. E aí isso demanda uma compreensão, um estudo de anatomia das patologias muito mais amplos, porque nós estamos tocando um paciente por cima da pele, muitas vezes por cima da roupa, tentando fazer o efeito do nosso tratamento chegar em um tecido muito mais profundo. Então, a habilidade manual, a experiência clínica, o comportamento das doenças, como se comporta um paciente que tem uma doença ou outra doença, na hora de fazer o diagnóstico diferencial, para poder executar um tratamento de maneira correta, foi direcionando a gente para tratamentos mais eficazes. Porque hoje em dia até isso cresce muito, né? A medicina da dor, né? São técnicas especializadas no tratamento da dor. Dor, ela sempre é consequência, a dor nunca é causa, é sempre o alarme, sempre uma consequência, que é importante ser tratado, tá? Minimizar a dor é importante, porém, enquanto é tratada a causa do problema.
Eu, pessoalmente, sou contra tratamentos unicamente paliativos sem a observância da causa, desde que a causa possa ser tratada. A grande maioria dos nossos pacientes, a dor tem causa, e aí focar em abordar essa causa como a primeira etapa do tratamento, isso pra gente é uma coisa muito importante, porque o que o paciente quer? O que o paciente quer, na verdade, é se livrar da dor. E muitas vezes profissionais, eles usam essa informação para vender tratamentos de alívio de dor rápida, para trazer o paciente para ele através da promessa do alívio da dor rápida. Nunca foi nossa intenção, nós sempre trabalhamos e divulgamos que nós tratamos ou buscamos sempre a causa dos problemas para que então a dor, por consequência, desapareça ou diminua, recuperando a função daquele paciente. A gente nunca perdeu essa essência de olhar para a causa, olhar para o todo, e não só olhar para a ponta do iceberg, que é aquele espinho que está causando a dor no paciente. É algo para mim, desde a faculdade, que sempre me chamou muita atenção, foi quando eu tive estudos de patologias. E estudando qual era a patologia e os sintomas associados àquela patologia primária. E eu sempre ficava preocupado para poder, assim, como que eu posso identificar, não é, qual patologia é através dos sintomas, porque eles começam a ficar uma mescla comum. Então eu precisaria ter o máximo de conhecimento para justamente não me tornar um profissional convencional, que eu consideraria aquele que associa o sintoma a qualquer outra patologia e podendo se equivocar muitas vezes, fazendo um diagnóstico equivocado por trazer talvez um diagnóstico prematuro sem associar todos os sintomas. E às vezes eu ficava preocupado porque uma dor nas costas poderia sim ser um problema da minha especialidade em tratamento, mas poderia ser um problema intestinal, uterino, renal e tantas outras problemáticas que poderiam gerar aquele sintoma. E eu não queria de forma nenhuma aliviar sintoma e deixar aquela patologia primária não diagnosticada. Então os estudos vinham justamente para tentar formar um profissional para poder saber o momento de indicar ao paciente, olha, não é da minha especialidade. Era justamente o que estávamos procurando cada vez mais, mobilizar conhecimento desses múltiplos sistemas para poder ter capacidade de o paciente poder realizar uma avaliação e eu dizer, olha, na minha parte não tem nada. Ou seja, eu consegui já ter a complexidade integral do que eu sou capaz de executar na minha especialidade. Agora, o que é, eu não sei, eu posso indicar a outro. Agora, quando for da minha especialidade, aí sim, identificado e já tendo uma proposta de tratamento. Então, um tratamento conservador, quando encontrado as suas devidas causas, sim, os resultados são excelentes e muito promissores, quando realmente equilibrados em conjunto com o paciente. Porque muitas vezes são os hábitos de postura, de carga, quedas não tratadas e múltiplas outras consequências fatoriais que o paciente acaba sendo o grande responsável. E nós, orientando, podemos em conjunto oferecer um tratamento conservador de altíssima qualidade. Mas a preocupação principal estava em um diagnóstico preciso que pudesse ser da capacidade conservadora, onde a fisioterapia poderia daí trazer sim resultados aonde jamais vistos em tratamentos conservadores até nessa época. Então, a minha formação, toda a minha formação como fisioterapeuta, ela começou antes de eu me formar. O primeiro congresso que eu fui foi em 1995, aonde eu me encantei em estar em um espaço onde pessoas estavam lá para debater sobre a fisioterapia, sobre tratamento, sobre patologias. Eu achei aquilo uma coisa muito interessante e nunca parei de estar presente então em eventos ou em lugares onde eu pudesse aprender sobre fisioterapia. Minha formação de base foi a osteopatia, onde eu me formei em 2001 como osteopata e em 2005 eu defendi o meu DO. Eu fui o primeiro DO. DO é um título dentro da osteopatia, chamado Diploma em Osteopatia, pela Federação Europeia de Osteopatia. Eu defendi em Madrid, em 2005, o meu DO, sendo o primeiro brasileiro a conseguir esse título. A partir daí, de 2005 até mais ou menos 2015, eu iniciei uma jornada pelo mundo, onde eu ia ministrar aula em outros países e eu aproveitava para conhecer como que era a fisioterapia daquele país. Então, eu fui para Portugal, dei aula em Portugal durante 5 anos.
Então, como que é a fisioterapia em Portugal? Qual é a autonomia do fisioterapeuta em Portugal? O que tem de diferente da fisioterapia em Portugal da fisioterapia no Brasil? Então, eu dava aula, mas eu pedia para os alunos se eu podia acompanhar atendimentos deles, no consultório deles. Então, eu ia para os consultórios e via que tinha equipamentos diferentes do que a gente tinha no Brasil. Tinham técnicas diferentes que a gente tinha no Brasil. E assim foi na Espanha, assim foi na Itália, assim foi na Argentina, no Uruguai, no Chile. Todos os países que eu ministrei aula, eu ia para doar conhecimento, mas muito mais para receber conhecimento desses fisioterapeutas de fora do Brasil. E aí nessas viagens como um todo, além da gente aprender, eu comecei a ter a convicção que o melhor fisioterapeuta que existia era o fisioterapeuta brasileiro. Por quê? Porque a autonomia que a fisioterapia nos dá no Brasil, eu não consegui encontrar em país nenhum. Não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos, não existe na América Latina um fisioterapeuta com tanta autonomia profissional como o fisioterapeuta no Brasil. E aí, cada viagem que eu ia, eu voltava diferente, com conhecimento diferente, com coisas diferentes, até mesmo a arquitetura do consultório. Eu falei, pô, as clínicas aqui têm uma arquitetura diferente, né, um ambiente diferente do nosso. Tentava implementar isso na clínica, tentei reproduzir no meu consultório, mais ou menos o que eu tinha visto no consultório de um colega em Portugal. Então tudo isso foi gerando o quê? Aprendizado, e esse aprendizado ele se materializava no nosso atendimento. Então a gente ia criando um modelo de atendimento que não existia classicamente aqui no Brasil, que era a compilação de todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo de todas essas viagens que eu fiz ao longo de todos esses anos. Então foi dando o quê? Foi forjando, foi moldando a fisioterapia do André. O André é fisioterapeuta com a modalidade, com a metodologia própria que ele desenvolveu pela experiência clínica dele dessa fisioterapia. Para mim, eu sempre tive uma paixão muito grande em relação a alguns estudos, especialmente quando eu terminei a formação do meu segundo grau, que eu terminei na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e eu ficava sempre impactado pelo modelo americano, por ser muito diferente do modelo brasileiro, por ver grandes instituições, uma metodologia de ensino diferente, de a gente poder escolher algumas matérias, e o formato americano sempre me chamou a atenção. Mesmo quando entrei para a fisioterapia, que termina a graduação no ano de 2005 e já começo a formações de osteopatia e concluo ela em 2009. Mas terminando a escola de osteopatia, eu já estava à procura justamente de alguma formação que pudesse trazer o vínculo novamente em território americano pelo grau de conhecimento que eu poderia absorver daqueles profissionais. E a metodologia que sempre me chamou a atenção. Eu tive a grata satisfação de ser aceito em um curso em Harvard em 2009, aonde a formação realmente foi trazendo um pouquinho mais de qualificação para que eu pudesse exercer nesses pacientes do atendimento clínico melhor qualidade com relação a esses fluxos que estávamos falando de sistemas. Tratava questões de dores articulares, dores ósseas, o pessoal gostaria de alívio de sintomas esqueléticos, musculares, mas eu estava tentando trazer algo diferente em relação a sistemas posturais, a mente, o corpo, até onde isso poderia afetar meus pacientes, porque muitos vinham com uma doença, uma patologia comum que era fibromialgia ou estresse, ansiedade, e aquilo prejudicava o resultado final. O paciente não tinha os mesmos resultados e estávamos tentando procurar algo para tentar, de alguma maneira, auxiliar esse paciente. Pude fazer as formações, concluir, depois teve uma outra oportunidade no Hospital Beth Israel, também uma formação oferecida por Harvard, onde tivemos também a oportunidade de estar lá para poder acompanhar quais seriam os tipos de dor. Fiz um workshop à época ainda, que eram algumas infiltrações direto controlada com ultrassom, e eu pude estar acompanhando, apesar de não ser da área à época, mas sempre interessado para ver quais seriam os resultados desses efeitos em relação ao tendão, ao músculo, ao disco, e podendo acompanhar, sendo follow de múltiplos profissionais, acompanhando as pesquisas, acompanhando o resultado, estudando, e podemos dessa maneira lançar juntos uma metodologia com essa multiplicidade de técnicas, que para mim ficou muito impactado que nós estávamos realmente no caminho certo. Foi quando na faculdade de Stanford teve um encontro anual dos cuidadores de coluna, múltiplas especialidades, desde a neurocirurgia, ortopedia, fisioterapia, quiro, osteopatas. E quando nós estávamos acompanhando esse encontro, que as pessoas começavam a falar que a mecânica de algumas estruturas poderiam interferir outras e que os dinamismos poderiam uma estar congressando com a outra e podendo ser ali as causas primárias, que nós já havíamos antecedido isso no mínimo uma década antes. E pessoal, a gente está na frente
e bem na frente. E não estamos falando de qualquer faculdade, não estamos falando de qualquer profissionais, mas de profissionais altamente reconhecidos mundialmente, aonde quando nós estávamos já com uma técnica desenvolvida, aplicada e já com uma grande quantidade de pacientes atendidos, nós poderíamos ter o quê? Aquela afirmativa que estávamos no caminho certo já há bastante tempo. Então, um belo dia, eu lembro bem desse dia, eu entrei na sala do Laudelino, sentei e perguntei para ele: Laudelino, o que você está fazendo com os seus pacientes de coluna? Ele falou: olha, André, eu faço isso, eu observo isso, vou por esse caminho. Eu falei: olha, eu faço algo muito semelhante, faço isso, olha, vou por esse caminho. E se a gente criasse uma metodologia para que os outros fisioterapeutas pudessem ter o mesmo resultado que a gente tem? E foi como nasceu a conversa da criação, do desenvolvimento da metodologia que hoje a gente utiliza dentro da rede Dr. Hernio. E algo fantástico é que quando nós sentamos para a gente poder compartilhar conhecimento, já era algo natural, porque nós já fazíamos isso já em discussões de casos clínicos. Então foi algo que foi sendo desenvolvido em um processo como se estivesse já saindo da mente algo que já estava criado. Então não foi aquela grande complexidade, por quê? Porque já estava desenvolvido há bastante tempo. Agora a única questão era unir as duas mentes em potencial comum para desenvolver um método a replicar a um outro profissional. E dessa forma, quando nós vamos colocando, não é, no papel, tirando da mente e desenvolvendo o método, nós vamos vendo que a complexidade que a gente colocou desde o processo de técnicas que envolvem estímulos para promover aceleramento da cadeia proteica de DNA de um paciente com uma hérnia de disco, a avaliar múltiplos sistemas, desde sistema postural fino, sistema esquelético, sistema muscular, reequilíbrios biomecânicos, fazer com que os estudos em relação às descompressões, sejam por flexão, sejam por distrações, tudo isso sendo agregado a uma prática clínica para depois trazermos junto o processo de estabilização. Uma metodologia e precisamos ver o quê? Em prazo, porque na prática clínica nós não tínhamos um prazo determinado. Atendíamos o paciente até o paciente ter o alívio do sintoma pleno e a estabilidade. Agora, criar uma garantia que o paciente pudesse fazer um protocolo no número de sessões, para que ele pudesse ter o resultado salutar da forma que nós tínhamos, precisávamos daí colocar em prática. E ali surge, não é? Surge o protocolo e surge agora o modelo, a clínica modelo, para que nós pudéssemos colocar na prática essas ideias. Então tudo inicia a partir daí, né? A gente tinha então o modelo inicial de tratamento. A gente nós ensinamos alguns fisioterapeutas este modelo para observar o resultado que tinha, se era possível ser replicado, esse resultado ou não. E a gente começou a ver que sim, né? Então nós sentamos para agora partir para a criação do modelo de negócio, da marca, né? Então eu e o Laudelino sentado ali, como é que vai chamar, e um dava uma opinião daqui, o outro dava uma opinião dali. Mas foram tantas opiniões que daí de repente estralou o nome Dr. Hernio. Dr. Hernio. Então gostamos do nome Dr. Hernio e seguimos então com esse nome. Então iniciamos a marca Dr. Hernio com 4 protocolos. Hoje a marca Dr. Hernio possui 11 protocolos. Né? Já o 12º protocolo foi um protocolo que existiu durante o período do Covid, para os pacientes acometidos de Covid, com dor nas costas, reacional ao Covid. Então existiu naquela época, esse protocolo hoje em dia não está mais na rede. Trabalhamos com 11 protocolos, desde a prevenção até a manutenção do paciente com coluna. E a nossa grande especialidade sempre foi coluna. A massa que a gente atendia, o volume, era muito grande de pacientes de coluna. Então a gente decidiu então de criar esta metodologia, esse modelo de negócio em tratamento de coluna. Por quê? Porque era o que a gente sabia fazer bem, era aquilo que a gente conhecia muito bem. E transformar fisioterapeutas em especialistas não é algo muito fácil. Transformar profissionais em especialistas em coluna é muito mais fácil que transformar esses fisioterapeutas em especialistas em várias partes do corpo. Então, nós decidimos, então, trabalhar e ir no sentido do tratamento de coluna, que era o que eu fazia, que o Laudelino fazia e era o que a gente gostava de fazer e fazia bem. E quando a gente pensa coluna, a gente pensa que não ficou muito analítico, não é? Porque é uma hérnia de disco. Nós vamos ser o quê? Um carro-chefe de uma proposta de tratamento na hérnia de disco. Mas a complexidade que o organismo realiza para que o disco rompa,
e nós possamos encontrar esses agentes primários e reconstruir esse equilíbrio no sistema do nosso paciente, é justamente o brilhantismo da gente poder estar formando fisioterapeutas para executar. O nosso foco principal sempre foi o resultado final, aonde, da mesma maneira que nós estávamos na nossa prática clínica, para fazer com que o paciente, todo o nosso conhecimento, é para que o paciente saísse dali bem e pudesse indicar o nosso trabalho. Não é? Porque seria o nosso ganha-pão, é a clínica, vivíamos disso, mas trazer o reconhecimento pelos resultados. E era o mesmo que nós estávamos desejando aos nossos fisioterapeutas, que estavam sendo treinados conosco e pensando, não vejo a hora que ele possa atender e os pacientes possam indicar ele. Então, toda a prática sendo direcionada para que ele pudesse ter um caminho do sucesso mais assertivo, aonde nós podemos colocar quais seriam os nossos erros primordiais e tentar fazer com que esses fisioterapeutas não executassem essa jornada dos erros, que já pudessem estar conosco pegando um caminho do acerto. Então nós fizemos uma montagem não só da prática clínica, mas de todo o processo da apresentação, do final, da comunicação, o que avaliar, patologias, diagnóstico diferencial, resultado, não é? Mas isso foi se tornando de uma maneira tão valiosa para nós, aonde o fisioterapeuta se tornou uma frente aonde nós poderíamos estar treinando, oferecendo não só oportunidades de emprego, resultados aos nossos pacientes, mas um ponto que sempre agora também vem nos chamando a atenção é que estamos oferecendo modelos de negócio. Não é uma clínica, uma franquia que começa a expandir, nós estamos vendo que existem gestores com o seu conjunto familiar, também com as suas capacidades administrativas, sendo agora também formatados em um novo sistema. Para nós, o desafio de ser fisioterapeutas, organizarmos um sistema administrativo para oferecer ao gestor capacidade para gerir o negócio nas possibilidades que nós vimos lá na ponta, também foi um grande desafio para nós. Essa formatação individual, pessoal, minha e do André, para depois não só termos agora uma conversa com o fisioterapeuta, mas colocarmos na mesa o gestor, porque vendemos algumas unidades, os gestores vêm para um treinamento. E aí? O que colocaríamos a esse gestor? Numa prática clínica onde nós estamos gerando a nossa unidade, não é? E como nós poderíamos fazer um processo de treinamento a esse gestor, levando os potenciais de capacidade que nós gostaríamos que tivesse uma clínica. Os desafios foram surgindo e nós fomos moldando de uma maneira onde jamais o atendimento primário ao nosso paciente com aqueles resultados de proposta onde nós estávamos colocando de missão, visão e valores fossem deixados de lado em nenhum momento. Não só na execução do processo de formatação ou de implantação das nossas clínicas, mas de todo o controle administrativo em todas as clínicas Dr. Enia que estão instaladas pelo mundo. A gente nunca abandonou o nosso propósito primordial, né? Desde lá do começo, quando eu me formei, o Dr. Laudolino se formou, a gente sempre trabalhou em prol do nosso paciente. A gente sempre foi atrás, buscou conhecimento e estudou para oferecer para o nosso paciente melhores resultados. A gente sempre trabalhou para melhorar cada vez mais o resultado dos nossos pacientes. E esse propósito a gente nunca abandonou. Então, se você perguntar para mim o que é a rede Dr. Enia hoje, a rede Dr. Enia hoje foi a maneira que eu e o Dr. Laudolino descobrimos para que o nosso tratamento que nós desenvolvemos chegasse a cada vez mais pessoas. Eu tenho 2 braços, o Dr. Laudolino tem 2 braços, mas a nossa rede hoje tem mais de 1000 braços, replicando aquilo que a gente desenvolveu. Então, suprir as dificuldades de um franqueado, suprir as dificuldades de gestão de uma clínica, ensinar um gestor como gerenciar uma clínica, ensinar uma secretária como atender bem um paciente, como fazer a função de recepção de uma maneira bem feita, ensinar um fisioterapeuta a ser eficiente, a tratar o paciente de maneira humanizada, entendendo que ali tem uma pessoa que está sofrendo e que tudo isso que a gente está desenvolvendo é para o benefício daquele paciente, faz com que o Dr. Enia seja uma rede que não para nunca de crescer. Por quê? Porque nós não estamos aqui focados nem mirando o modelo de negócios, o número de unidades, o retorno financeiro. Isso tudo é ganho que faz parte do jogo. Mas o nosso alvo continua sendo o nosso paciente. Ele é o nosso princípio fundamental e o nosso propósito primário da rede Dr. Enia. Cada unidade Dr. Enia que abre, a gente comemora, porque a gente sabe que serão mais fisioterapeutas levando este tratamento que desenvolvemos a mais pacientes.
se trata disso. A rede Doutor Hérnia se trata de levar para essas pessoas isso que a gente desenvolveu. A gente usa a rede, usa o modelo de franquia para fazer isso aqui que a gente criou aqui em Cascavel chegar em vários países. Nós não temos nenhuma exigência contratual de executarmos encontro aos nossos franqueados, mas nós estamos tendo um benefício de encontrarmos pessoas qualificadas e com um terreno tão fértil para que a sementinha do Doutor Hérnia possa vir florescendo em tantas cidades. Todos os anos nós realizamos os nossos encontros e percebemos que cada vez mais essas pessoas que vêm transformando essas vidas nas suas cidades, mas que também a gente vem colocando os nossos princípios com relação à execução de um método, mas também um processo de gestão e administração para que esses princípios não se percam no caminho. Essas pessoas vêm e podendo conversar com a gente as ideias, mas ideais, fazendo com que a marca Doutor Hérnia cresça, mas não cresça só de referência em relação à saúde, mas de princípios, de clínicas que podem estar naquelas cidades modificando as vidas daquelas pessoas que estão conosco, porque também elas nos modificaram. Estamos sendo pessoas muito diferentes do que quando começamos o negócio, sem dúvida. Estamos aprendendo, somos aprendizes, estamos cada vez mais à procura e continuando aos estudos para sempre oferecer aos nossos pacientes, hoje, aos nossos fisioterapeutas, aos nossos gestores, o melhor que nós poderíamos oferecer. Primeiro, na nossa conquista, no nosso aperfeiçoamento, para podermos dizer a realidade daquilo que vivemos, para de uma maneira poder moldar aquelas existências, para poder também seguir um caminho que nós consideramos de sucesso. Não somente no sucesso financeiro da clínica, mas o verdadeiro sucesso que nós acreditamos que a marca Doutor Hérnia pode exercer nas cidades que elas estão inseridas. E tudo isso é Doutor Hérnia. Pudesse resumir o que é o Doutor Hérnia? É tudo isso. É todo esse ecossistema de pessoas que compactuam dos mesmos princípios, dos mesmos valores, que tem como objetivo final o paciente. Isso é o resumo do que é Doutor Hérnia. É isso que a gente está tentando levar dos nossos franqueados e para a sociedade. Doutor Hérnia é uma referência em tratamento que sempre está de olho primeiro no paciente. Uma alegria fazer parte hoje dessa marca grandiosa que é a Doutor Hérnia.